Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje vamos falar um pouco sobre essa baixa, ou fortes baixas recentes de algumas ações do setor de petróleo e também de papel e celulose, como Petrobras, Klabin, Suzano, PetroRio, 3R e assim por diante. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Vamos trazer uma visão tanto de longo prazo, mais fundamentalista, e uma visão mais técnica de curto prazo para quem gosta tanto de especular ou investir ao longo dos anos, tá? Quero começar, né, pessoal, aqui lembrando de uma coisa que é muito importante, tá? Que mesmo que algumas empresas tenham boas perspectivas no longo prazo, no curto prazo a gente tem alterações nas empresas ou nos setores que podem ou não afetar o longo prazo das empresas, mas que impactam principalmente, não só nos resultados das empresas, mas principalmente nas cotações das ações. Então é normal o mercado exagerar quando vem notícias boas, exagerar para cima, como é normal exagerar para baixo também, né? Por isso que a gente tem que saber o que a gente está fazendo, por isso que a gente não pode ficar sempre nesse negócio que está parecendo ou céu ou inferno, ou parece que está tudo bom, ou parece que está tudo ruim, né? E claro, manter a cabeça no lugar. A gente tem que não só ir pelas notícias ou nunca ir pelas notícias, né? Porque é uma boa forma de perder dinheiro ficar operando por essas notícias. Claro que elas afetam, né? Ou podem afetar o curto prazo, principalmente nas cotações, como eu comentei, tá? O que é o caso aqui das empresas, né? A Suzano, a Klabin, poderia colocar a Irani aqui também, outras companhias ligadas ao segmento, principalmente as que tem fora do Brasil, né? E realmente no curto prazo nós tivemos algumas questões que podem ter ajudado a impactar, mesmo que as perspectivas de longo prazo continuem as mesmas, tá? No caso aqui, na última semana o Itaú rebaixou a Klabin para venda, claro, o Itaú tem os motivos deles, né? Não cabe aqui a gente discutir isso aqui, mas a gente sabe que esses rebaixamentos ou quando algum grande banco de investimento recomenda podem ajudar aí para cima ou para baixo, né? E nós tivemos também as empresas divulgando suas projeções de investimentos. Suzano, ok, veio dentro do esperado, Klabin também, até a gente participou do Klabin Day na última semana. Porém, no caso da Klabin, a gente teve uma questão que realmente foi mais negativa, que quando eles anunciaram os investimentos, eles anunciaram menos investimentos, por exemplo, no segmento Fluff, né, que ele tem um valor agregado maior, né, e a gente não pode esquecer que nós estamos lidando com commodities, tanto no caso das petroleiras, tanto no caso aqui das papeleiras, né, como carinhosamente elas são chamadas, e commodity tem muita variação, tem muita volatilidade, tá? E no caso desse segmento Fluff, a gente esperava até que a Klabin fosse anunciar mais investimentos, o que acabou não ocorrendo. O Fluff é utilizado para absorventes, utilizar para fraldas, e tem esse valor agregado aí maior, né? Por isso que seria interessante. Mas nada, pessoal, que vá acabar com o longo prazo, né? Quando a gente olha com uma visão mais alongada, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né, isso aqui que está acontecendo agora não altera essa boa perspectiva, né? E eu não estou falando de recomendação, mas eu estou falando de boas perspectivas, tá? Que é o quê? As empresas brasileiras são as que têm o menor custo de produção. Custo de produção é tudo nesses segmentos, né? E isso não mudou, e também não vai mudar. A gente tem entrada de milhões de pessoas, classe média na China, crescimento da Índia. A gente tem a questão do e-commerce. Temos também substituição de plástico por papel, né, que está em vários lugares, não é só a questão do canudinho, em vários lugares isso vem se alterando. Ou seja, não alterou nada essa visão positiva de longo prazo. Aí por isso que a pessoa tem que entender qual é o perfil dela, se é longo prazo, se é curto prazo. Não é uma questão de certo e errado, mas sim da gente conhecer o nosso perfil e saber aquilo que a gente está fazendo. Ah, mas a alavancagem, né? As empresas estão endividadas. Poxa, descobriram agora que as empresas estão endividadas, né? Há quantos anos elas estão investindo justamente para aproveitar esse momento bom estrutural que elas vão ter no longo prazo, né? E pelo contrário, a alavancagem, o pior da alavancagem já ficou para trás. Os juros estão caindo, a tendência é no ano que vem cair lá fora também. E além disso, o grosso, né, dos investimentos que levaram a essa alavancagem já passaram, como no caso de Klabin aqui, a questão de Puma 2, tá? Então, no nosso entendimento, é exagerado, mesmo sendo um movimento de mercado e mesmo a gente tendo algumas questões aqui de curto prazo que realmente impactam. Já no caso das petroleiras, pessoal, a gente tem uma visão positiva para o petróleo também. Claro que a gente acompanha mais de perto, né? A nossa visão sempre é de 3 a 5 anos.
até porque no longuíssimo prazo a gente tem vários pontos de interrogação, a gente entende que o mercado pode sofrer mais do que a questão aqui das papeleiras, mas uma visão mais de 3 a 5 anos, como eu falei, não é só virar uma chave, agora todos os carros vão ser elétricos, né? O mundo queima com um monte de carvão ainda, não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, e até essas medidas ESG que ajudam a celulose também ajudam o petróleo no curto prazo. Tem banco que nem empresta se uma petroleira quiser pegar dinheiro emprestado, por exemplo, para aumentar a exploração de petróleo. A gente sabe que isso, na prática, já vem funcionando. Tá? A gente acompanha muito mais próximo ainda desde ali da crise, né? Porque nós tivemos uma baita janela de oportunidade, os preços do petróleo, inclusive, chegaram a ficar negativo na Bolsa, e a gente continua com uma visão positiva, que é uma visão do aumento da demanda. A demanda se recupera após a pandemia, ela continua se recuperando. Ah, mas hoje nos Estados Unidos foi divulgado que os estoques de petróleo subiram, né? Isso pode indicar uma demanda mais fraca. Foi o que eu falei, né, pessoal? A gente não pode esquecer que está lidando com commodity e tudo varia, né? Não, o consumo ele não aumenta numa linha reta. Agora, é claro que a demanda se recuperou depois da pandemia. É muito mais fácil a gente acertar esse período mais alongado do que tentar ficar pegando no curtíssimo prazo o que vai acontecer, que na verdade é só chutômetro. Tá? Então a nossa visão continua a mesma. Tá? O mesmo preço do petróleo que bateu hoje, já tinha batido no início do ano e ficou trabalhando praticamente boa parte ali do ano de 2021 para 2022. Obviamente, aqui no caso do petróleo, né, pessoal, como também importa o custo de produção, e caso o petróleo continue caindo, porque não tem nenhum lugar que esteja escrito que ele não pode cair, ainda mais sendo uma commodity, né, a gente tem que cuidar com aquelas empresas que não tem um custo de produção tão baixo ou que tem muita coisa ainda para investir para aumentar a produção, até porque essa é uma atividade cara, né, uma atividade arriscada, mesmo com as empresas, por exemplo, as brasileiras aqui tendo comprado vários ativos da Petrobras que tem menos risco para se explorar, tá? Mas não esqueça, pessoal, a commodity, a volatilidade é grande. Eu lembro quando estourou a guerra o ano passado e o petróleo bateu aqui 120, 130, tinha gente falando que é 200, 300, e eu fiz um vídeo comentando a mesma coisa. Ó, pessoal, a nossa perspectiva ou expectativa é positiva com o petróleo, mas não fiquem se animando achando que vai subir eternamente. Isso aqui vai ter bastante variação, que é o que vem acontecendo. Tá? Não é porque a gente sabe, é porque é o lógico. Ter volatilidade é a coisa lógica do mercado. Então, nesse caso aqui, nós temos a Enalta, né, que não investiu tanto quanto as outras. Claro, a Petrobras é outra categoria, né, mas a Enalta não investiu tanto como o Prio, como o PetroRecôncavo e 3R, mas está lá com o campo de Atlanta dela, então ela tem menos riscos, mesmo que o preço do petróleo continue caindo. PetroRio está num movimento diferente, né, tanto que 3R e PetroRecôncavo querem fazer parecido com o que a PetroRio fez, né? A PetroRio hoje está com o menor custo de produção da história da companhia, tem muita coisa para aumentar a produção também, mas já está num processo mais adiantado. A Petrobras, inclusive, em breve aí deve anunciar queda nos preços, né? Claro que isso aqui também, para o outro lado, para a parte de inflação é boa, mas aí é assunto para outro vídeo, né? E tem essa questão do aumento dos investimentos. Então, se o preço do petróleo continua caindo e a Petrobras continua anunciando que vai investir mais, isso pode machucar mais os resultados da empresa. E a PetroRio, como eu falei, que está no estágio aqui mais avançado. Obviamente, a gente gosta aqui de 3R, gosta de PetroRecôncavo, mas tem que ter um cuidado maior, porque elas não estão no estágio de custo de produção e da quantidade de produção como nós temos ali no caso de Prio, né? Então, se o preço do petróleo continuar caindo, são empresas aqui que podem sofrer mais, né? A 3R e também PetroRecôncavo, mas boas companhias, né, e os dois segmentos que a gente gosta. Antes de falar aqui, né, pessoal, sobre a parte gráfica, né, mais de curto prazo, quero deixar para vocês o nosso guia dos dividendos. Ali nós temos recomendações de ações que não podem faltar numa carteira de dividendos. Mostramos como montar uma boa carteira de dividendos e quanto é possível ganhar mensalmente de dividendos. E claro, vou deixar também o nosso cupom aqui BlackCap para quem quiser aproveitar a nossa Black Friday que foi prorrogada e assinar a Capitalizo com até 50% de desconto. Vindo para a parte mais aqui de curto prazo, né, pessoal, aqui nós temos os gráficos, todos eles com uma visão semanal, então seria mais curto para médio prazo, a gente está falando aqui de dias, semanas, 2, 3 meses, tá? Esse aqui é o gráfico de Suzano, aqui na parte circulada a gente percebe que ela rompeu essa tendência de baixa aqui para cima,
não seria nem errado comprar nesses patamares aqui, pensando com uma visão mais de curto prazo. Para quem tem ação, não tem por que vender também. A Klabin, muito parecido, né? Mesma coisa ali, apesar dessa forte baixa na última semana, também rompeu esse patamar aqui histórico, né? Que é essa linha que vinha desde 2021 e fez um suporte bom aqui na casa dos 15, 16, na casa dos 16, 17 reais. Também em tendência de alta, né? A médio prazo, mesmo que no curto prazo seja de baixa. Mesma coisa, não seria errado comprar, e para quem tem a ação, não tem por que vender nesse momento. PetroRio já está com uma visão mais negativa, né? Se a gente olhar aqui em cima, ela rompeu aqui essa linha de alta que vinha desde lá de 2020, não seria um bom momento para compra, e para quem tem uma visão de curto prazo, daqui a um pouco seria mais adequado até a venda aqui de PetroRio. A gente não sabe se ela vai subir ou cair, ninguém sabe isso, mas graficamente não está nem um pouco bonita a PetroRio. A Petrobras não está interessante para compra, mas está dentro de um canal de alta também que vem lá desde meados de 2020. Não tem porque quem tem uma visão de curto prazo ficar preocupado nesse momento com Petro. Petro Recôncavo não está bonita graficamente, né? Apesar dela ter feito aqui, vem respeitando desde 2021 essa casa dos 18, 19 reais, ainda a gente tem essa linha de referência aqui de baixa. 3R, aqui são os pontos do suporte, já estavam até marcados aqui. Não seria errado comprar caso a pessoa goste de operar suporte e o preço da ação se recupere em uns 2, 3 dias, pelo menos para a gente ter uma confirmação, mas é um bom ponto, né? Se a gente pegar aqui esse preço, bateu lá em 2020, depois ele fez suporte aqui 2021, 2022, esse ano, e está vindo aqui de novo. Claro que se romper aqui para baixo, pode buscar outros patamares, aqui 19, 18 reais, mas para cima a referência é só aqui na casa dos 50. Então pode vir a voltar aqui. Claro que se o preço do petróleo continuar caindo, dificilmente no curto prazo isso aqui vai acontecer, tá? E no caso da Enalta, né, também num canal de alta desde lá de 2015, 16, para compra não é bom, não está muito interessante nesse momento, até porque está virado para baixo ali, mas para quem está comprado também, pensando com uma visão mais de curto prazo, não teria por que vender agora, só se vier a operar fora aqui, né, desse canal altista, tá? E lembrando, né, pessoal, que eu vou deixar para vocês o nosso site, tem as assinaturas, as nossas estratégias, todas elas aqui com resultados, né? Tem algumas aqui que eu sigo com o meu dinheiro, com o dinheiro da família, o rastreador, micro small caps, a carteira Thiago Prux, as estratégias de longo prazo com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, e as de médio e curto prazo com 10 minutos por dia. Né? Quero ver lá como é que funciona a carteira internacional da Capitalismo. Só clicar lá, vão ter os resultados, né? Mesmo com perdas, com os ganhos que a gente tem, hoje a Capitalismo tem os melhores resultados do mercado, vocês podem comparar. Tudo aqui feito de maneira independente, tudo feito de maneira transparente, focado no resultado de vocês e com melhor atendimento, né? Podem nos contatar por e-mail, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, pode nos chamar no WhatsApp, é só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.